Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor que vai trazer a você informações e as principais novidades do terceiro setor. Ao meu lado, Frank Valverde. Oi, Frank, boa tarde. Boa tarde, Joel. Bom, vamos agora apresentar as nossas convidadas. A Flávia Regina Oliveira, advogada, sócio da Matos Filhos Advogados e presidente do Conselho do Instituto Pro Bono e vice-presidente voluntária do Conselho de Administração da ACD. Boa tarde, Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigada, Joel, pelo convite. Nossa outra convidada é a Deise Lins, graduada em Gestão Pública e assessora técnica do gabinete do conselheiro Dimas Ramalho, no Tribunal de Contas. Ela tem experiência na fiscalização de contas municipais e estaduais, especialmente em repasses públicos. Seja muito bem-vinda, Deise. Boa tarde, obrigada, agradeço o convite. Desejo uma ótima gravação a todos. O terceiro setor representa 4,27% do PIB brasileiro e é responsável por mais de 5% dos postos de trabalho no país. O tema de hoje, como eu já disse, será a legislação e regulamentação do terceiro setor. Mas antes de começar a entrevista com nossas duas convidadas, o Frank Valverde tem o destaque da semana. Perfeitamente, Joel. O nosso destaque desta semana é: ONGs brasileiras estão entre as mais relevantes no mundo em um ranking. Esse ranking foi elaborado pela entidade suíça, The Dot Good, que foi responsável por classificar as principais organizações sociais em âmbito internacional. E divulgou um ranking com 200 organizações sociais do mundo, as mais influentes. E entre essas ONGs, muitas brasileiras estão entre as 200 mais desse ranking. E no top 50 do Brasil também estão ONGs como a Agência do Bem, a CIEDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, Instituto da Criança, Pro Criança Cardíaca, entre outras instituições importantes que desenvolvem um trabalho excelente aqui no Brasil. Mais informações sobre esse ranking, né? Você pode encontrar no site do Observatório do Terceiro Setor, observatório3setor.org.br, está a matéria na íntegra. E, Joel, hoje eu tenho um outro destaque também, nós temos dois destaques hoje, um destaque que é bastante importante. Segundo o estudo divulgado no Estudo Nacional sobre a insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, mostra que cerca de uma para cada 5 famílias chefiadas por pessoas pretas ou pardas sofrem com a fome no Brasil, Joel. É um dado assim terrível que impacta principalmente as famílias negras e pardas no Brasil. Isso é importante ser destacado porque a gente percebe que o preconceito ele está voltado também nessa questão da fome, né? Ou seja, tem endereço à fome, né? A fome está lá, voltada principalmente para a comunidade negra e parda no Brasil. Lembrando, Frank, que o Brasil chegou ao mapa da fome em 2018. Tinha saído, mas voltou um pouco antes da pandemia. É verdade, coincidindo com as administrações do Temer e também com a administração do Bolsonaro. É isso, Joel. Muito bem. Vamos aqui para o primeiro destaque. O relatório das organizações da sociedade civil, o MIROS, foi publicado em 2014 para regulamentar a transferência, ele entrou em vigor em 2014, para regulamentar a transferência de recursos do poder público para entidades sem fins lucrativos e organizações da sociedade civil. Flávia, qual foi a importância da chegada do MIROS para o terceiro setor? Eu acho que o MIROS ele trouxe uma regulamentação muito importante para a parceria entre as organizações da sociedade civil e o poder público, então deixando bem claro quais são os instrumentos jurídicos para a realização das parcerias entre o governo e a sociedade civil. Além disso, a lei do MIROS, a lei 13.019, trouxe o cancelamento do título de utilidade pública federal, que era um título muito antigo, e uniformizou a questão dos incentivos fiscais de 2%
que as empresas podem usufruir quando fazem doações para organizações da sociedade civil. Então, hoje em dia, né, desde a publicação do Miroski, isso é claro que as organizações não precisam ter nenhum tipo de titulação para poderem receber recursos e as empresas poderem usufruir do benefício tributário. Então, acho que o Miroski ele traz um arcabouço jurídico para a relação entre sociedade civil e governo, além de ter trazido essas duas inovações que foram muito importantes. Quase 10 anos do Miroski, né? Ele precisa Quase ser 10 revisto? anos. Ele precisa ser revisto, Eu acho que Flávia? que ele vai, que tem uma ideia aí de fazer uma revisão do decreto do Miroski, não da lei. Então, acho importante a gente olhar o sistema, se está funcionando, se não está, e o que precisa ser feito para melhorar. Em relação a melhorar, como você fala do Miroski, segundo a tua visão, o que precisaria mudar? Sinceramente, eu acho que tem toda a questão do Conselho de Políticas Públicas. Eu acho que tem algumas coisas que foram previstas na lei que não conseguiram ser efetivamente implementadas. Aspectos que são muito interessantes e que precisam ser, de fato, melhor implementados, mesmo depois de 10 anos, pelo poder público. Franklin. Então, eu quero fazer uma pergunta agora para a Deise. Né? Deise, por que o Tribunal de Contas, né, decidiu criar um painel do terceiro setor e, principalmente, também, qual que é a função dessa criação? Sim. A função primordial do tribunal é fiscalizar a aplicação do recurso público. E a gente percebeu que, ao longo dos últimos anos, a quantidade de dinheiro público que está indo para as entidades do terceiro setor, ela tem aumentado substancialmente. Então, o tribunal quis criar alguns mecanismos para tornar essas informações mais transparentes para os jurisdicionados, para as entidades do terceiro setor e também para a sociedade. Então, em 2022, foi lançado o painel do terceiro setor. Ele está disponível no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e lá é possível visualizar, desde 2019, né, a última atualização aconteceu até 2022, a gente consegue visualizar todos os recursos públicos que foram repassados pelos órgãos municipais e os órgãos estaduais, que são fiscalizados pelo Tribunal de Contas, às entidades do terceiro setor. Só para a gente ter uma ideia assim, dessa magnitude, o último dado que a gente tem de 2022, a gente viu que pouco mais de 35 bilhões de reais foram repassados às entidades do terceiro setor, isso considerando só os órgãos que são fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado. Aqui a gente considera 644 municípios, não considera o município da cidade de São Paulo, porque esse é fiscalizado pelo Tribunal de Contas próprio, né, pelo TCM, mas dos órgãos que são fiscalizados por nós, mais de 35 bilhões de reais em 2022 foram para essas entidades. E a gente vê que tem funcionado? Tem funcionado? As pessoas têm acessado a plataforma para ter esses dados, enfim? Sim, a gente começou a fazer uma divulgação bem intensa no tribunal para as pessoas terem conhecimento dessa informação, e elas estão acessando muito, inclusive as entidades do terceiro setor, porque muitas vezes elas não conseguiam, às vezes muitas desempenham um papel essencial em determinado município, e ela não consegue nem visualizar em relação a outras entidades do terceiro setor também, quanto que ela está recebendo. Né? Será que é justa essa quantia? A quantidade de pessoas que ela está atendendo está condizente com o que ela está sendo repassado? E é uma forma também da gente dar mais credibilidade para as entidades do terceiro setor sérias, e se porventura surgir alguma que não tenha esse propósito, né, devidamente apropriado, as pessoas tomam conhecimento dessa informação e podem tomar alguma medida pertinente, né? Questionar na prefeitura, às vezes a gente percebe assim, no Tribunal de Contas, eu falo, né, que a gente tem o costume de verificar, infelizmente, aquilo que a gente constata de coisas mais erradas, porque é a nossa missão fiscalizar. E a gente percebe que tem entidade que a gente nunca ouviu falar, não conhece, e recebe assim quantias gigantescas, né? Então, a partir do momento que a gente começou, isso é importante. A partir do momento que a gente começou a divulgar isso no painel, a sociedade ela tem elementos para cobrar dos seus municípios, do estado, né? Ver se de fato o dinheiro está chegando em entidades que são sérias. Vocês chegaram
num patamar interessante, porque a transparência é fundamental para o terceiro setor. Nessa fase do terceiro setor da profissionalização, Flávia, como é que você vê essa iniciativa do Tribunal de Contas? Eu acho super interessante, porque no final do dia, as organizações precisam de transparência também. Então, a prestação de contas é uma forma dessas organizações serem transparentes. Então, eu acho que assim, a iniciativa do Tribunal de Contas é excelente. É uma iniciativa, inclusive, que traz mais credibilidade, né, para o setor, né, para Não, o sem terceiro setor. dúvida nenhuma. Porque eu acho que tem muita gente que confunde, que fala do joio, do trigo, quando na verdade a gente tem Exatamente. organizações muito sérias, que fazem um trabalho muito sério e que não tem medo de prestar contas. Então, eu acho que sim, a iniciativa é muito boa. Parabéns, inclusive. Franklin. Então, João, agora está na hora da gente ouvir a Rádio ONU, né, que é a nossa parceira de conteúdo, né, Joel? Ela, a cada semana que nós estamos aqui, ela apresenta alguma novidade. E a novidade desta semana, nós temos aqui a Unicef. Apenas 2,4% dos fundos climáticos atendem às necessidades das crianças, né? Quem vai trazer essa informação para nós, da Rádio ONU, é o Felipe de Carvalho, direto de Nova York. O documento, produzido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e parceiros, revela que apenas 2,4% dos principais fundos climáticos globais seguem diretrizes voltadas para a população infantil. Essa parcela representou apenas 1,2 bilhão em investimentos durante um período de 17 anos. De acordo com o Índice de Risco Climático Infantil do Unicef, mais de 1 bilhão de crianças têm uma probabilidade extremamente alta de sofrer com os impactos da crise climática. O estudo considera 3 critérios para avaliar a adequação às necessidades dos menores: considerar os riscos específicos e elevados aos quais estão expostos, fortalecer a resiliência de serviços sociais para este grupo e capacitar as crianças como agentes de mudança. A ativista climática de Barbados, de 13 anos, Maria Marshall, disse que as crianças são o futuro, mas, segundo ela, esse futuro é moldado pelas ações daqueles que tomam decisões no presente. Maria afirmou que as vozes das crianças não estão sendo ouvidas. Para ela, os dados do relatório reforçam que financiar soluções climáticas é uma obrigação, mas a forma como esse dinheiro é gasto também é importante. A ativista defende que as necessidades e perspectivas das crianças devem ser incluídas. Os menores são desproporcionalmente vulneráveis à escassez de água e alimentos, doenças transmitidas pela água e traumas físicos e psicológicos, todos associados a eventos climáticos extremos. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Uma das preocupações das organizações da sociedade civil que atuam no terceiro setor é dar protagonismo às crianças. E isso tem acontecido, né, Flávia? No trabalho que é realizado por essas organizações. Acho que o grande foco, pelo menos aqui no Brasil, das organizações da sociedade civil é saúde e educação. Isso é muito claro. Eu diria que crianças está no foco de muitas organizações, não acho que a maioria delas, acho que quando a gente olha para um grupo de organizações que olha a educação e se preocupa com a educação de uma forma geral, a gente tem um foco ali de crianças e adolescentes. Eu acho que o foco de organizações que só olham para criança e adolescente, tanto na assistência social como das organizações que são grant makers, elas não estão ali no primeiro plano, mas estão entre as primeiras na lista, né? Quando a gente olha do destino dos recursos, elas estão entre as primeiras. Eu acho isso super importante e eu acho muito bacana a Unicef estar olhando agora para a justiça climática e o impacto da justiça climática nas crianças. Então, é uma linha que eles estão adotando agora e estão investindo fortemente, porque o impacto é, de fato, muito grande nas crianças e adolescentes e a gente precisa olhar para isso. Agora chegou a hora de nós divulgarmos a nossa enquete, que nós realizamos toda semana a respeito do tema do programa que nós fazemos aqui na Rádio Brasil Atual.
Franklin Valverde. É verdade, Joel. E sempre frisando, né, repetindo, né, acho que é importante, que o que nós fazemos aqui é uma enquete, não é uma pesquisa, ou seja, não tem uma base científica, mas ela serve muito bem para a gente ter uma noção de como que as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, né, elas estão tendo a sua visão a respeito do tema que nós vamos abordar no programa. E para o programa de hoje, a gente fez a seguinte questão. Você sabia que existem leis para regular o terceiro setor? E olha só o resultado, Joel. 55% das pessoas disseram que sim, que tem consciência de que existem leis para regular o terceiro setor. Tá? E 45% disseram que não. Acho que até um número até bastante elevado de pessoas que realmente não tinham que não têm esse conhecimento de que existe sim leis que regulam o terceiro setor. E nós, além de fazermos essa enquete, né, via Instagram, nós também abrimos um espaço para que as pessoas participem, né, que tenham uma interação com os nossos convidados ou convidadas, para fazer perguntas. E as perguntas, e nós temos duas questões aqui para as nossas convidadas de hoje. Né? Eu começo com uma questão aqui para a Deise, inicialmente, que é uma questão que foi enviada pela Rose, nossa seguidora no Instagram. A Rose pergunta o seguinte: que órgão fiscaliza o terceiro setor? Então, depende da situação, né? No caso de fundações, por exemplo, elas têm que prestar contas também, inclusive, para o Ministério Público, né? Eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado e lá a gente fiscaliza o que é de repasse público, né? Então, assim, aquilo que é recurso privado já não está na competência do Tribunal de Contas do Estado. A nossa função é fiscalizar o dinheiro público que vai para as entidades do terceiro setor. Mas, assim, independente da questão jurídica que envolve isso, em primeiro lugar está a sociedade, não é mesmo? A sociedade está em primeiro lugar para fiscalizar essas entidades, né? Elas têm que passar credibilidade, elas dependem de doações, elas dependem de acreditação no sentido de serem reconhecidas pela sociedade para que possam receber recursos do poder público. Né? Então, assim, quando a gente fala lá do tribunal, a gente fala daquilo que é dinheiro público que chega nessas entidades do terceiro setor. Perfeito. E eu tenho aqui uma outra questão também, que foi feita pela Maria Clara, nos segue no Instagram. Para a Flávia, existem direitos trabalhistas para os voluntários? E voluntárias, claro. Na verdade, não existe um direito trabalhista para os voluntários e voluntárias. Existe a lei do voluntariado, que estabelece a regulamentação entre as organizações da sociedade civil e o trabalho voluntário. Então, o trabalho voluntário, até por definição da própria lei do voluntariado, não gera vínculo empregatício, desde que respeitado todos os requisitos dessa lei. Perfeito. Flávia, e com relação ao resultado da nossa enquete, né, que só 55%, até achei que daria mais, né? Pouquinho mais da metade, que sabem que tem essa legislação, né, que desconhecem, né? Então, o que você acha desse resultado? Você acha que falta um trabalho para mostrar para as pessoas que existe uma legislação e que ela tem que ser respeitada ou acionada para que as pessoas atuem de uma forma um pouco mais transparente, já que a gente falou de transparência desde o início do programa? Nossa, eu fiquei espantada com o número. Sim, eu acho que falta. Acho que a gente precisa divulgar muito que o terceiro setor é regulado, que o terceiro setor é fiscalizado por órgãos de controle e também pela sociedade civil, como foi falado aqui, mas eu acho que muito pelo poder público, pelo Ministério Público. Então, assim, tem muitas normas que regulam o terceiro setor, normas tributárias, normas cíveis, então que a gente precisa divulgar, sim, que é um setor que respeita uma série de regras para continuar existindo e para se manter institucionalmente. Esses dados seriam, digamos, um preconceito que algum segmento da população tem em relação ao terceiro setor? Poderia ser isso, Flávia? Ai, não queria colocar desse jeito, é uma pena, né? Se for um preconceito de um nicho da população com as organizações do terceiro setor. Espero que não seja isso. Espero que seja só uma falta de conhecimento. Quanto mais a gente puder falar do terceiro setor, toda a população vai entender a importância da sociedade civil. Outro dia eu estava num evento em que uma das pessoas, um dos palestrantes, falou que não existe um país forte que não tenha uma sociedade civil forte e um governo forte. Então a gente precisa ter um país forte. Para isso a gente precisa ter uma sociedade civil forte, regulada como é a nossa, que segue uma série de regras. A gente
para se manter institucionalmente e faz um benefício para a população vulnerável e para todos que é inestimável. Então, acho que é isso que a gente precisa divulgar. O papel do terceiro setor para manter essa sociedade forte e pujante, para que todos possam ser independentes, terem voz, poderem participar e a gente ter um país menos desigual. Verdade. Acho que uma das formas também de se fazer isso, que a gente pode sugerir a todos e a todas, é que acompanhem os meios de comunicação que tratam o terceiro setor, como o caso do Observatório, né? E se você quiser participar, se quiser um convite para que você participe, basta você acionar aquela caixinha que tem de perguntas no Instagram e enviar a sua pergunta. Para nosso caso, nosso endereço no Instagram é @observatório 3 setor, o 3 em numeral. E também acrescento que não só pode nos acompanhar no Instagram, né, como fazem mais de 3 milhões de pessoas, né, pode acompanhar também no Face, que é facebook.com/observatório 3 setor, e no youtube.com/observatório 3 setor. O 3 sempre em numeral, isso é bastante importante, não é por extenso, é em numeral. Joel. Agora vamos com a participação especial da Andrea Wolfebüttel, que ela é integrante do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação e colunista do Perspectiva. Olá, Andrea, tudo bem? Olá, Joel. Olá, ouvintes do Perspectiva. Eu gosto muito desse tema de legislação porque ele me dá a oportunidade de falar de um trabalho importante que o terceiro setor desenvolve e que muitas pessoas não sabem. Além de brigar e batalhar por uma boa legislação para o próprio funcionamento do terceiro setor, as organizações da sociedade civil também trabalham muito pela criação de boas legislações e boas políticas públicas para outras áreas, sobretudo para a área de defesa dos direitos dos idosos, das crianças, para a educação, para a saúde. E eu vou contar aqui um exemplo para explicar do que eu estou falando. Eu trabalhei muitos anos no IDES e uma época o IDES foi procurado por uma fundação holandesa que estava preocupada com o desenvolvimento das crianças na primeira infância, o período de 0 a 6 anos, nas comunidades ribeirinhas do Amazonas. Elas estavam com pouco estímulo, elas estavam ficando para trás e pediram ao IDES para encontrar uma solução para essa situação. O IDES, então, concebeu um projeto no qual os agentes comunitários de saúde que atendiam essas comunidades ribeirinhas foram treinados por alunos da Universidade Federal do Amazonas para ensinarem aos pais como é importante você estimular as crianças na primeira infância, como é importante elas terem vínculos afetivos fortes, como é importante elas brincarem, tudo isso porque durante a primeira infância é o período em que se forma o cérebro do ser humano. Portanto, quanto mais estímulo ela tiver, quanto mais tranquila ela tiver, ela vai conseguir desenvolver melhor o seu cérebro e futuramente vai ser uma pessoa com maiores condições de aprender e mais equilibrada emocionalmente. Então, esse projeto foi colocado em prática, os agentes comunitários de saúde foram treinados, foram até as comunidades, ensinaram aos pais e os pais começaram a olhar de outra forma o cuidado com as crianças pequenas. Colocaram em prática esses ensinamentos e depois, feita uma avaliação, percebeu-se que as crianças que participaram, que são das famílias que participaram desse projeto, realmente estavam se desenvolvendo mais. Então, o que o IDES fez? O IDES pegou esse teste que ele tinha feito e que funcionou e foi até o governo do estado propor que ele criasse uma legislação para que esse tipo de atendimento, treinamento dos agentes comunitários de saúde para a primeira infância fosse feito com todos os agentes comunitários que atendessem todas as comunidades ribeirinhas. Foi um trabalho longo, mas o IDES acabou conseguindo, o governo concordou e criou uma política de desenvolvimento para a primeira infância. E o governo do Amazonas foi o primeiro estado do Brasil a ter uma política específica para isso. Então, eu conto aqui como é relevante o trabalho do terceiro setor, qual uma contribuição que poucas pessoas conhecem, que é propor novas leis e propor novas políticas públicas em defesa da sociedade. Essa foi a Andrea Wolfebüttel, que volta na próxima semana. Eu queria repercutir com você, Flávia. É interessante, a partir da prática, né, de um projeto com as populações ribeirinhas do Amazonas, se criou uma legislação.
Essa dinâmica é muito importante, né, na legislação para o terceiro setor. Sem dúvida nenhuma, acho que a gente tem bons exemplos disso. Esse exemplo que a Andrea deu é excelente. No passado, a gente também teve a formação de uma política pública à época do vírus da AIDS, quando você tinha uma campanha que foi feita por organizações que defendem direitos LGBT há muitos anos atrás, lá no começo dos anos 2000, e que isso acabou virando uma política pública de vários estados e municípios em pró dessa população. Então, acho que o terceiro setor, sim, é indutor de políticas públicas e indutor de novas legislações, a partir de experiências que são empíricas e concretas. Isso é muito bacana. Segundo o mapa das organizações da sociedade civil, um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, existem mais de 800 mil organizações do terceiro setor no país, considerando dados até 2020. Eu quero ouvir um pouco você, Deise. A atual legislação, ela facilita o surgimento das ONGs e facilita, já que vocês têm instrumentos, né, para fiscalizar as organizações. Como é esse trabalho de vocês na perspectiva da fiscalização? Sim, para nós do tribunal foi muito bom o marco regulatório, porque a gente, tanto o jurisdicionado como nós, a gente vivia num limbo de certa insegurança jurídica, né? Dependendo da realidade da entidade, do recurso que ia para ela, que regramento que ela deveria seguir, porque até então a gente tinha a legislação voltada a contrato de gestão, a termo de parceria, utilizava-se muito convênio, mas tinha algumas situações, algumas realizações de políticas públicas que elas não se enquadravam nem em uma legislação e nem em outra. E essas entidades, elas recebem recurso, muitas vezes, não só dos órgãos públicos que estão no estado de São Paulo, inclusive de outros estados, né? Então, às vezes, o Tribunal de Contas de uma outra região tem entendimento diferente do nosso, né? Isso, para as entidades, era muito ruim também, de entender o que era uma despesa regular, né? Alguma coisa nesse sentido. Para o tribunal, facilitou muito, porque a própria legislação, ela fala em mecanismos de prestação de contas, em mecanismos de transparência, e também o que eu acho benéfico da legislação, que ela não vai só no sentido de punir as entidades, muito pelo contrário, ela vai no sentido de criar regramentos transparentes para todo mundo, né? E ainda assim, se porventura acontecer algum erro, alguma aplicação de recurso, né, que não tenha sido em decorrência de má fé, às vezes erro mesmo, né? A própria legislação, ela dá oportunidade para a entidade corrigir aquelas falhas, né, e continuar recebendo recurso público, né? Então, ela sai daquele viés de só penalização das entidades, mas, na verdade, assim, ela favorece aquelas que são mais transparentes e ela dá possibilidade de correção, justamente porque ela está reconhecendo, como a Flávia disse, as entidades do terceiro setor, elas são, de fato, indutoras de políticas públicas, né? É uma realidade. O Estado vai se utilizar cada vez mais dessas entidades. Então, a minha visão dessa legislação do marco regulatório, principalmente, eu penso que favoreceu muito para as ações fiscalizatórias e também para a questão de transparência das entidades. Falando em fiscalização, Deise, uma coisa que traz umas dúvidas em relação às fundações de direito privado, quando elas não trabalham com dinheiro público, é necessário fiscalização? Então, a fiscalização dela, quando a gente fala assim do tribunal, é recurso público. Não quer dizer que ela não esteja submetida a uma fiscalização, né? Eu não sou especialista nessa área, mas existem alguns regramentos que ela tem que atender por conta da sua criação ao Ministério Público, né? Mesmo sendo recurso privado, no caso, fica por claro, conta da sua natureza de formação. Oi? No caso, Desculpa, fica claro, o Ministério Público atua em relação a todas as fundações, mas eu me referi àquelas que não trabalham com dinheiro público. Não. Aí, quando a gente trabalha assim, dinheiro público, assim, não é a área que envolve o Tribunal de Contas do Estado, né? Só que agora a gente também assim, tem um certo limbo, né? A gente percebe que tem algumas fundações que elas atuam de forma conjunta, recebem recursos, uma grande massa privada e uma grande massa pública, Isso né? que eu ia perguntar para você. Ela trabalha com dinheiro público e trabalha com dinheiro privado. Privado,
A competência do tribunal, ela está no recurso que é público. Só que, por vezes, às vezes, alguma situação, a gente precisa até estender as nossas perguntas, os nossos questionamentos, para ver se não tem algum conflito de interesse nessas entidades que atuam com recurso público e privado. Então, assim, existe às vezes, até um certo receio de algumas entidades privadas quererem abrir todos os seus dados, tornar públicos, mas eu penso que é o caminho, né? Até para ela conseguir mais recursos da área privada em si, né? Mas a nossa competência acaba ficando limitada só ao que é público mesmo. Você está acompanhando o Observatório do Terceiro Setor, com o programa Perspectiva, que leva a você tudo informações e tudo que de mais importante acontece nas organizações do terceiro setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o nosso portal observatório3.org.br. Não esquecendo que o 3 é em numeral. Bom, agora nós vamos com o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor, Frank Valverde. Verdade, Joel. O nosso destaque de hoje do portal do Observatório do Terceiro Setor é o seguinte: terceiro setor é responsável por 5,88% dos postos de trabalho no Brasil. Olha só a importância do terceiro setor. Ou seja, ele corresponde nada mais, nada menos do que 4,27% do PIB brasileiro, movimentando mais de 423 bilhões de reais. Esses são dados do ano passado. Para um efeito comparativo, Joel, o setor da fabricação de automóveis contribuiu com 1,73%. E a agricultura com 4,57%. Então a gente fala que, na verdade, 4 é pouquinho, só 4,27%. Não, olha só, você olhando proporcionalmente, é quase 3 vezes o valor, por exemplo, do setor de automóveis, que é um dos que recebe maior apoio da economia brasileira. Tá? Esses dados todos, Joel, para quem tiver mais interesse em aprofundar, eu convido a que entre no site do Observatório do Terceiro Setor, que lá tem a matéria completa com os dados mais aprofundados a respeito desse destaque que nós estamos dando sobre essa informação dos postos de trabalho dentro do terceiro setor. E lembro, mais uma vez, como você disse agora há pouco, observatório3setor.org.br, o 3 tem que ser em numeral. Eu acho que é importante a gente repercutir com as nossas convidadas, Perfeito, né? Mostrando esse setor. Né? Vamos começar com a Flávia, né, Flávia? Acho que você podia dar uma repercutida nesses números, né? Olha só. Você que já está há muito tempo, né, no terceiro setor, o crescimento dele nas 2 últimas décadas é impressionante. Porque É só impressionante. Números, né? 4,27% quando o setor automotivo, que, né, todo mundo coloca como um dos principais, se não o principal da indústria brasileira, está em 1,73%. Né? É uma loucura, né? É a relevância do terceiro setor e como ele é transparente no sentido de que as pessoas não veem essa relevância do terceiro setor, né? Ele está à frente de setores que todo mundo busca benefícios e enaltece, como o setor automobilístico, e não é que está pouquinho à frente, ele está muito à frente, ele emprega mais de 6 milhões de pessoas no Brasil. Então, assim, é muito incrível a relevância do terceiro setor. E num país como o nosso, de proporções continentais e com a desigualdade que a gente tem, não é de se espantar que a gente tenha um terceiro setor tão grande, como vocês bem mencionaram, com mais de 800 mil organizações para olhar para toda essa população que precisa de apoio, que precisa de educação, de saúde, de assistência social, de cultura e principalmente de um meio ambiente saudável. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi esses dados e agora está todo mundo falando sobre eles, que é um pouco do papel do programa de vocês, que é fantástico, né? Que a gente falou um pouquinho mais atrás, da falta de conhecimento das pessoas sobre o terceiro setor. Então, parabéns a vocês e que vocês continuem divulgando todos esses dados e todos esses números, porque só assim a importância do terceiro setor vai ser reconhecida. Nós agradecemos, Flávia, e até eu quero aproveitando o programa de hoje, né, que sempre fala terceiro setor, e às vezes, muitas pessoas não sabem o que vem a ser esse terceiro setor, qual que é o primeiro setor, qual que é o segundo setor, né, por que se diz terceiro setor.
Eu acho que a gente pode até aproveitar, né, Joel? Isso é verdade. Acho que até uma forma didática a gente começar de vez em quando no nosso programa, começar a explicar o que vem a ser o primeiro setor, o que vem a ser o segundo setor, o terceiro setor. Então eu gostaria, até podemos começar, a Deise pode falar o que vem a ser o primeiro setor, a Flávia pode falar o que vem a ser o segundo, né, e as duas, inclusive, complementar o que vem a ser esse terceiro setor. Acho que até uma função, como eu disse, pedagógica é importante para que as pessoas, nossos ouvintes e as nossas ouvintes, tenham essa ideia do que vem a ser cada um desses setores, né? Então, Deise, começar. O que vem a ser o primeiro setor? Então, o primeiro setor, quando a gente fala do primeiro setor, a gente se refere aos órgãos públicos, né? A gente fala assim que o primeiro setor ele está voltado a tudo que é organismo público, né? Quando vai para o segundo, a gente já vai para as empresas privadas, né? E aí o terceiro seriam as entidades sem finalidade lucrativa. Certo. E o terceiro setor, né, dentro desse conjunto todo, qual que seria a melhor forma de dialogar com os outros setores também, né? Porque eu acho que o importante também, quando a gente fala em terceiro setor, não é a atuação somente isolada, mas é importante esse diálogo com os outros setores. Como é que isso poderia se dar de uma forma mais positiva, até para aprofundar esse diálogo entre esses vários setores, que todos são importantíssimos para a sociedade brasileira? Do que eu tenho acompanhado no tribunal, eu penso que a transparência e divulgação é o melhor caminho, né? Você trouxe dados para a gente assim, muito expressivos da questão até do mercado de trabalho. Isso a gente percebeu essa diferença também lá no tribunal. Como eu disse para vocês, assim, mais de 80% dos recursos públicos destinados a entidades do terceiro setor, elas vão para a saúde. E a gente percebeu essa diferença lá no tribunal também, a quantidade de, né, o movimento de funcionários que têm sido contratados. Então, por exemplo, antigamente, os órgãos públicos, aliás, não tão antigamente, né, mas assim, é obrigação, por exemplo, contratar médicos. Só que a gente sabe que pela realidade da sistemática, como funcionam as instituições médicas, e até mesmo quando a gente fala das organizações sociais que atuam, né, em contratos de gestão na área da saúde, hoje em dia já não é tão interessante, pelo menos aqui no estado de São Paulo, para que os médicos prestem concursos públicos. É uma realidade de mercado, né? Boa parte dos médicos eles não têm interesse em ficar vinculados a uma contratação dessa. Eles preferem muitas vezes ter uma realidade do mercado de médicos, né? Eles normalmente têm as suas empresas, seus CNPJs, e até a forma de prestar serviço ela é diferente. Dependendo da especialidade, você não tem um médico à disposição 24 horas dentro do hospital. Ele está à disposição, assim, a partir do momento que o hospital chama, por exemplo, um neuropediatra, né? Às vezes um hospital tem uma contratação com uma empresa que presta esse serviço, e ele fala, a partir do momento que eu precisar de um neuropediatra, tem 1, 2 horas para o médico aparecer no hospital, por exemplo. E aí, essa empresa destina alguém da equipe dela. Então, o jeito de funcionar esse mercado, esse serviço, mudou a realidade de contratação. Então, o concurso público na área médica, praticamente, é uma coisa que já não existe tanto. E o tribunal tem entendido que realmente é difícil mesmo, né? O que a gente faz, a gente questiona assim, se a administração pública ela adotou todos os mecanismos para ter certeza que não tem interesse. Então, precisa contratar um médico, realizou concurso, mas não tem interesse, né? Acaba indo para uma outra forma de contratação. E isso movimenta o mercado todo, né? Movimenta os médicos, movimenta muita contratação de enfermeiro, né? Muita contratação de empresa prestadora de serviço em diversas áreas, né? Desde coleta de resíduos, né? Limpeza, movimentou todo um mercado nessa questão de contratação do terceiro setor. A gente percebeu isso lá no tribunal também. Flávio, a Deise colocou a comunicação e a transparência como os grandes desafios do terceiro setor, né? Nós tivemos uma pandemia e vivemos agora na pós-pandemia. Durante a pandemia, o terceiro setor recebeu um número expressivo de doações, né? Houve uma mobilização da sociedade brasileira para contribuir com as organizações, mas isso já acabou. Seria só a transparência e a comunicação os desafios
no pós-pandemia para as organizações do terceiro setor, ou você incluía mais alguns outros aspectos para que as doações que foram recebidas durante a pandemia continuassem, para que o terceiro setor continue crescendo? Acho que um desafio para a manutenção das doações, sem dúvida nenhuma, também é a regulação a respeito do imposto sobre doações. Acho que o Brasil está na lista aí dos 3 países do mundo inteiro que tributam doações. Então, isso é um pleito das organizações da sociedade civil, inclusive agora no momento em que se fala de uma reforma tributária, para que fique claro, né, no texto constitucional a não incidência do imposto sobre doações para as doações filantrópicas. Isso seria um incentivo muito grande para as doações no Brasil. Acho que tem esse um desafio, que é um desafio regulatório, que é muito importante, e uma cultura de doação, que eu acho que vem se formando cada vez mais, vem se falando cada vez mais. A Andrea trabalhou, né, que participou aqui do programa, trabalhou e trabalha pela cultura de doação também. Então, acho que isso é algo que vem cada vez mais sendo falado por todos, para o crescimento dessa cultura de doação. Mas o aspecto regulatório também é muito importante. Do setor, no Brasil, o mapa das OS aponta que 85% delas são classificadas como associações sem fins lucrativos e 17% como organizações religiosas, sendo as fundações, elas representam apenas 1,5%, Flávia. Existe um engessamento em relação às fundações, porque elas representam só 1,1% do terceiro setor, né, nesse mapa, né? O que você atribui a isso? Porque existem tão poucas fundações no país. É a legislação, o engessamento delas, enfim, o que acontece? Acho que é um misto de várias coisas. Acho que o primeiro aspecto, eu particularmente gosto muito do modelo fundacional. Ele é um modelo perene. Então, diferentemente das associações, que são organizações de pessoas, então, para se criar uma associação, a gente não precisa de patrimônio. A gente precisa de pelo menos 2 pessoas físicas ou 2 pessoas jurídicas que tenham interesses comuns não lucrativos para se criar uma associação. O recurso, né, o dinheiro, ele vem a partir do momento em que essa entidade se constitui, ele é meio para que ela execute a sua finalidade social. Uma fundação é uma entidade patrimonial. O que significa isso? Para se criar uma fundação, precisa-se de uma dotação de bens, ou seja, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica transfere um patrimônio que lhe pertence, que seja um patrimônio livre, desembaraçado de qualquer ônus, para a criação de uma fundação, que tenha um pressuposto de interesse público. E a partir daí é que se constitui a fundação pela vontade do instituidor, que é essa pessoa física ou jurídica. Pode ser eu, pode ser você, pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa, por exemplo, que cria uma fundação. Então, e a partir da criação da fundação, como ela tem esse pressuposto de interesse público, e ela tem um recurso que precisa ser destinado a esse interesse público, tem o velamento do Ministério Público. Por quê? Porque o instituidor muitas vezes não estará presente mais para fiscalizar se aquela vontade dele, né, aquele patrimônio que ele transferiu para uma finalidade específica, vamos dizer, cultural, ele está sendo observado pelos gestores. Então, eu tenho um representante do poder público que representa a sociedade civil e que faz essa fiscalização. Então, assim, eu vejo 2 motivos, basicamente. O primeiro, que para criar uma fundação a gente precisa de um patrimônio que seja suficiente para que esta fundação exista e realize a sua finalidade social. Então, não adianta, por exemplo, a gente querer criar uma fundação hospitalar com R$1.000 de patrimônio inicial, porque não dá nem para a gente colocar 2 tijolos um em cima do outro com R$1.000 e criar um hospital. Então, a gente precisa de um patrimônio muito grande para isso. E o outro, eu acho que nos dias de hoje, algumas pessoas veem o velamento do Ministério Público como algo,
não vou dizer que não seja benéfico, mas que a gente tem que. É mais uma forma de prestação de contas. Eu, particularmente, enxergo isso como positivo, mas algumas pessoas podem enxergar como mais uma prestação de contas. Então, acho que E por esses isso eles não dois criam uma motivos são fundação os e criam um principais. instituto. E por isso eles não criam uma Exatamente, cria um fundação e criam um instituto que é uma instituto forma de associação. que é uma forma de escapar, né, do velamento do Ministério Público. Mas, de qualquer forma, nós vivemos um ambiente propício para o terceiro setor. Nós apresentamos dados do seu crescimento, né? Você vê na atuação no terceiro setor já há algum tempo a possibilidade de uma mudança na legislação para que facilitasse a criação de novas fundações, né, no terceiro setor? Porque o ambiente fundacional, essa é uma das missões do observatório, né? A defesa do ambiente fundacional. Bom, o ponto da fundação é a sua perenidade, que isso é uma coisa muito importante. Então, assim, acho que a gente eventualmente, poderia se flexibilizar o ambiente regulatório para a criação de uma fundação, até poderia. Mas eu acho que a questão do patrimônio, da dotação de um patrimônio para uma finalidade que tenha um interesse público, isso existe no mundo inteiro. Então, claro, a gente está num Brasil não, num país em que a legislação é legislação civil, diferente dos Estados Unidos e da Inglaterra, que usam uma legislação de common law. E que a gente não tem a presença do Ministério Público fiscalizando as fundações. Acho que no nosso modelo de legislação, no nosso modelo regulatório, talvez isso não fosse possível. Talvez poderia ser um pouco mais flexível, até poderia ser um pouco mais flexível. Mas eu entendo que no nosso modelo, a ausência do Ministério Público no dia a dia das fundações não é uma coisa possível, até porque a gente teria que ter uma reforma constitucional para isso. Muito bem. Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que está falando sobre legislação, com duas importantes convidadas. Nós estamos caminhando para o final do programa, Frank Valverde. É verdade, Joel. Nós estamos caminhando para o final do programa e acho que antes de terminar o programa, a gente podia ter uma questão aqui que eu gostaria de abordar, tanto com a Flávia como com a Deise, né? A gente pode até começar com a Deise. A importância de uma série de assuntos na sociedade muitas vezes passa pela questão da educação, né? E eu gostaria de ver como que a educação, como que a escola no Brasil poderia estar contribuindo para o fortalecimento do terceiro setor, para a conscientização da sociedade da importância do terceiro setor. Vou começar com a Deise. Antes de chegar no terceiro setor, a gente tem que partir de uma ação de postura social mesmo, né? De ajudar sempre ao próximo na medida do possível, né, dentro das suas condições. E isso vem até não só da parte da educação, né, do ensino na escola, vem da parte assim da base de casa, né? Isso vai transformando a sociedade e trazer no futuro o reconhecimento da importância da entidade do terceiro setor. Porque se a gente parar para pensar, o terceiro setor nada mais é do que a manifestação da sociedade para resolver problemas de políticas públicas, né, problemas de direitos fundamentais, auxiliar as pessoas sem querer uma contrapartida necessariamente lucrativa, financeira. Na verdade, ela está muito ligada às questões filantrópicas, né, na maioria dos casos, né? E então eu penso que essa base ela vem já desde casa, né? Aquela coisa assim de ajudar quem tem um pouquinho mais, ajuda o próximo, auxilia. Na escola, com sistemas simples, né? Nós temos ONGs que auxiliam muito na questão de conscientizar as crianças sobre a importância de seleção e reaproveitamento do lixo reciclável. É um caminho assim muito bom para se aproveitar as entidades do terceiro setor que existem nessas áreas, né? Já estão todas estruturadas para auxiliar a educação das crianças, e isso com certeza vai trazer um benefício lá na frente para nós, né? Para ter uma sociedade melhor, um país melhor, com condições ambientais melhores, né? Então penso que esse é um caminho bom também. Deise, falando no trabalho do Tribunal de Contas, há uma certa resistência da sociedade, porque o espírito do Tribunal de Contas é fiscalizar.
E segundo essas pessoas que fazem essas observações, dizem que não tem uma preocupação com a realidade, porque no caso do terceiro setor, a maioria do terceiro setor é formada por pequenas e médias ONGs, que têm dificuldade no seu funcionamento. Existe esse espírito dentro do tribunal para compreender a atuação dessas organizações? Sim, já existe sim, e eu tenho acompanhado, tem mudado muito a postura do tribunal, inclusive nos últimos anos, por conhecer melhor essa realidade dessas entidades, principalmente as pequenas, né? As pequenas e as médias. Né? O que a gente fala assim, a gente tem feito muita ação pedagógica no sentido de oferecer curso para as pessoas que atuam na área do terceiro setor para conhecer a realidade do tribunal, por que o tribunal exige uma prestação de contas, por que o tribunal exige que quando a entidade recebe um recurso público, ele movimente numa conta bancária específica, por que os dados têm que ser transparentes. Inclusive o tribunal, quando ele percebe que a entidade ela é muito pequena, a gente também cobra o poder público, né? A prefeitura, por exemplo, o Estado, questiona que auxílio ele está dando para ajudar a entidade a publicizar essas informações. Porque não adianta só o tribunal também falar assim, olha, tem que estar na internet, tudo. Isso a gente faz. Mas a gente também pergunta assim, que suporte que o poder público tem dado para essas entidades? Isso também nós questionamos. Então, eu percebo que ao longo dos últimos anos, a postura do tribunal tem mudado muito, né? A gente tem a questão o poder de multar se a gente encontra alguma irregularidade, né? O Tribunal de Contas, mas a gente não quer ir só por esse caminho e como esse é o propósito do tribunal. É o contrário. A gente orienta, a gente oferece curso, a gente tem chamado mais as entidades mais próximas do tribunal para conversar, para trocar e conhecer essa realidade, também para o corpo do tribunal, e isso muda sim, tem mudado inclusive as fiscalizações. Uma coisa que eu percebi nos últimos relatórios, antigamente a gente criticava assim, por que às vezes a determinada entidade ela recebia um recurso público, né, para atuar ou na saúde, na cultura, não importa. E aí, por exemplo, tinha um pagamento de uma conta em atraso. Aí o agente ele poderia ir lá e questionar, essa multa, esse valor de juros não é responsabilidade do órgão público. Hoje em dia a gente fala assim, não, peraí, quem deu causa para pagar essa conta em atraso? Às vezes a entidade ela pagou em atraso, não é porque ela quis, é porque o poder público não cumpriu a data que ele tinha que fazer o repasse. Então ela, para se manter em pé, ela ainda às vezes faz malabarismos para pagar as contas, tudo, e quem falhou não foi ela, na verdade foi o poder público que não repassou o dinheiro na data que tinha sido combinado. Então isso também o tribunal tem mudado esse olhar. Né? Isso favorece as entidades. Essa mudança no olhar do Tribunal de Contas é muito importante para o funcionamento do terceiro setor. Né? Agora, a pergunta que o Frank fez à Flávia, eu me estendi aqui, você repete, Frank, por favor. É a questão da educação, né? Que eu acho que é importante a conscientização da sociedade da importância do terceiro setor. Então, de que forma que a educação, as escolas podem estar colaborando para que, mostrando a importância desse terceiro setor na sociedade brasileira? Aí, no caso, a questão para a Flávia, né, que acho que a Deise que respondeu primeiro essa questão e a Flávia não tinha respondido ainda. Eu acho que você está falando de escolas desde o ensino fundamental, acho que isso, que é muito importante as escolas pensarem em projetos de trabalho voluntário, junto com associações, organizações da sociedade civil, associações e fundações. Hoje em dia, meus filhos estudam numa escola que tem um projeto antirracista que é super bacana, que também é uma parceria do colégio com uma associação de pais. Então, isso já mostra a existência de um terceiro setor que trabalha pela igualdade racial nas próprias escolas. Nas universidades, e aí acho que no ensino médio, falar um pouquinho sobre direitos humanos, a importância dos direitos humanos. Nas universidades, especificamente, terem disciplinas que falem sobre o terceiro setor, hoje a gente começa a ver isso, né? Em algumas universidades, faculdades de direito, disciplinas que não fazem parte da grade obrigatória, mas da grade complementar, que os alunos podem escolher eletivas que falem sobre o terceiro setor.
tem os grupos de trabalho voluntário que falam sobre advocacia pro bono. Então, acho que essas são formas de você trazer o terceiro setor para o dia a dia das pessoas, cada vez mais. E construir um novo momento na sociedade brasileira, né, Flávia? Você, Sem dúvida. na pergunta que você estava me respondendo anteriormente, você colocou a legislação norte-americana, a diferença entre a brasileira e a norte-americana. O que é necessário para o terceiro setor brasileiro, agora eu me refiro à Europa, a gente desenvolver o conceito de bem-estar social no país? O que é necessário para isso? Então, o conceito de bem-estar social não vem necessariamente do terceiro setor, né? Ele vem do poder público que supre as necessidades da população de uma maneira geral, né? O estado de bem-estar social. Então, aqui a gente vive numa realidade, num Estado democrático de direito, que não é um estado de bem-estar social, que é o Brasil, que provê educação, assistência social e saúde à população de uma forma geral, mas que o terceiro setor é muito importante na complementação ao acesso da educação, da cultura e da assistência para a população como um todo. Então, ajudando aí de braço dado com o Estado, eu poderia dizer, a suprir as necessidades básicas do cidadão brasileiro e aí sim conseguir promover um estado de bem-estar social. Você está acompanhando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor que traz a você informações e as principais novidades do terceiro setor. Deise, eu gostaria das suas conclusões finais, do que mais importante você gostaria de deixar registrado no programa de hoje a respeito do trabalho que é realizado pelo Tribunal de Contas, essa nova postura do Tribunal de Contas, esse novo olhar em relação às organizações, agora, né, pretendendo compreender a natureza do funcionamento das pequenas e médias organizações do terceiro setor, enfim, com esse novo painel, que é uma proximidade que vocês procuram ter com o terceiro setor, enfim, as suas conclusões finais a respeito da sua participação no programa de hoje. Sim. Para quem atua no terceiro setor, né, eu recomendo acompanhar sempre a página do tribunal e os nossos canais no YouTube, nas redes sociais. O tribunal disponibiliza inúmeros cursos, palestras sobre várias áreas, né, não só o terceiro setor, mas também sobre outras áreas, licitações, contratações, para quem tiver interesse. E tudo de forma gratuita, né? O alcance é muito bom que a gente tem nas redes sociais, no YouTube, e está disponível para todo mundo. Então, quem tiver interesse, eu recomendo acompanhar. E, assim, uma dica que fica para todos... Assim, é www.tce.sp.gov.br. Nossa página do tribunal, vocês podem encontrar lá de imediato, vocês já vão acessar o painel do terceiro setor. Na página vocês conseguem ver com facilidade a divulgação de todos os cursos e todas as ações do tribunal. E uma dica que eu deixo aqui para todos, assim, é prezar pela boa contabilização dos recursos, né? Os instrumentos contábeis, eles estão a favor das entidades, para deixar tudo bem registrado, né, contabilizado, e a transparência, né, sempre que possível publicizar. Isso dá muita credibilidade para as entidades do terceiro setor, né, e o tribunal tem prezado muito por isso, né, principalmente quando a gente fala que uma entidade ela recebe recurso público, né, a gente tem que garantir que ela está atendendo aquela proposta de ação de política pública. Né? Então, assim, a minha dica assim, é sempre presa pela transparência, que isso é um ponto favorável para a sociedade e também para o olhar do tribunal. Flávia, no fechamento do nosso programa, o que mais importante você gostaria de deixar registrado ao tema que nós desenvolvemos hoje aqui no Perspectiva? Regulação, legislação, que quem nos ouve, né? Quem ouve o programa do Observatório Terceiro Setor é de uma pequena e média organização, enfim, o que você gostaria de deixar registrado que é importante para que as lideranças das organizações do terceiro setor saibam e tomem conhecimento? Então, busquem se apropriar da legislação das organizações da sociedade civil. Acho que eu falei, né, na semana passada teve um encontro super bacana que foi organizado pela OAB aqui na Seccional de São Paulo, com vários temas relevantes para o terceiro setor.
Então, teve uma pauta sobre as organizações sociais, né, as qualificadas como organizações sociais que recebem recursos públicos. A lei das OS está fazendo 25 anos esse ano, falando sobre a certificação do SEBAS, que é um tema relevante para muitas das organizações. Também falou-se sobre os aspectos tributários e o impacto da reforma tributária para as organizações da sociedade civil, o que tem sido, né, o que pode ser muito relevante, a criação de um imposto único que abrange, né, PIS, COFINS, o ICMS e o ISS. Muitas organizações acabam não sendo tributadas por esses tributos e podem acabar sofrendo algum tipo de incidência com a reforma tributária. Então, chamou-se muita atenção sobre isso. Então, que as pessoas busquem conhecer a legislação, busquem informações na internet, busquem informações em programas como esse. Como a Daisy falou, a importância de se manter organizado contabilmente, de forma transparente, dando publicidade das suas demonstrações contábeis, do seu estatuto social, que é registrado, né, no cartório de registro civil e, portanto, já é público, mas que as pessoas não sabem disso. Então, assim, isso não custa nada, isso é importante, isso traz mais credibilidade, traz mais acesso à organização, que ela possa ser conhecida por todos e com isso captar mais doações. Então, essa é a minha mensagem final. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a participação de Flávia Regina Oliveira, advogada sócia da Matos Filho Advogados, presidente do Conselho do Instituto Pro Bono e vice-presidente voluntário do Conselho de Administração da ACD. A Daisy Lins, que é graduada em Gestão Pública e assessora técnica do Tribunal de Contas de São Paulo. Muito obrigado a você que nos acompanhou, o Observatório. Esperamos encontrá-lo no nosso próximo programa. Lembrando que quem sintonizou o programa no meio ou quiser ouvir novamente, é só acessar nosso canal no YouTube ou no portal do Observatório do Terceiro Setor, youtube.com/Observatório Terceiro Setor, observatório3setor.org.br, lembrando que o 3 é em numeral. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Moradia Popular. Boa tarde, Frank Valverde. Boa tarde a todos e a todas. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.